Você não está sendo ignorado. Você não está atrasado. Você não está sem sorte. Na verdade, a vida está te respondendo com uma precisão assustadora. E talvez esse seja o problema. Porque você pode estar pedindo mudança, enquanto seu corpo continua emitindo o mesmo sinal de sempre. Você pode estar desejando uma nova realidade, enquanto por dentro você ainda mora no mesmo estado. E o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você sustenta, ao que você repete, ao que você pratica em silêncio. Hoje você vai descobrir algo que quase ninguém percebe. Existe uma emoção dominante, um lar emocional, que funciona como um endereço invisível. E a vida só entrega experiências compatíveis com esse endereço. Você pode chamar isso de destino, pode chamar isso de fase ruim, pode chamar isso de azar. Mas depois deste episódio, você vai entender, não é azar, é frequência. E no final, eu vou te conduzir por um ritual para você sair do estado antigo e começar a habitar o campo emocional da sua versão futura. Respire, porque quando você entende isso, você não volta mais para o mesmo lugar. Respire, respire como se você estivesse voltando para casa, agora, antes de qualquer palavra, antes de qualquer mudança, antes de qualquer desejo. Existe uma coisa que precisa acontecer. Você precisa sair do mundo. Não fisicamente, mas energeticamente. Porque o mundo externo é barulhento e ele hipnotiza. Ele faz você acreditar que o que está acontecendo fora é mais real do que o que está acontecendo dentro. Mas não é, não mesmo. Agora, feche os olhos, ou apenas suavize o olhar, como se você não estivesse mais olhando para a realidade, mas atravessando ela. Inspire, devagar, segure um pouco, solte lentamente, como se o seu corpo estivesse dizendo: eu não preciso correr agora, eu não preciso provar nada agora, eu não preciso sobreviver agora. Mais uma vez, inspire, segure, solte, e ao soltar, solte junto a urgência, solte junto o peso, solte junto a ansiedade, porque existe um vício silencioso que governa a vida de quase todos os seres humanos. E não é álcool, não é comida, não é dinheiro. É o vício de estar tenso, é o vício de estar preocupado, é o vício de estar antecipando problemas. E a maioria das pessoas nem percebe que já mora nesse estado. Agora, traga sua atenção para o seu peito. Sinta o peito subindo e descendo. E enquanto você respira, perceba algo simples, muito simples, mas devastador. Você não está aqui para ouvir um áudio. Você está aqui para sair de uma frequência e entrar em outra. Porque a realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você habita. Ela responde ao seu estado dominante. Ela responde ao seu campo emocional. E esse campo é como uma assinatura invisível, uma impressão digital energética. Uma atmosfera que te acompanha, mesmo quando você não diz nada, mesmo quando você finge estar bem, mesmo quando você tenta pensar positivo. A realidade sente, o mundo sente, as pessoas sente, as oportunidades sente, a vida sente. E hoje, você vai entender que o universo não está lendo seus pensamentos, ele está lendo o seu sistema nervoso. Respire de novo, mais profundo. Agora, solte o ar, mais lento do que você acha confortável, porque isso está treinando seu corpo a entrar em presença, está treinando seu corpo a entender que não existe emergência. E se você está pensando, mas existe sim, eu tenho contas, mas existe sim, eu tenho problemas, mas existe sim, eu preciso resolver minha vida. Eu sei. Mas escute isso com calma. O mundo externo pode estar em caos, mas você não precisa estar em caos junto com ele. Isso é poder, isso é domínio interno, isso é travessia. Agora, imagine que você está fechando uma porta invisível, entre você e tudo lá fora.
a porta do barulho, a porta da pressa, a porta das mensagens, a porta das exigências, a porta da cobrança, a porta do tenho que. Feche essa porta agora com a mente e sinta como se você estivesse entrando em um templo, um lugar onde só existe uma regra. Aqui dentro, eu volto a ser eu. Silêncio. Agora, repita mentalmente, com calma. Eu estou aqui. Eu estou seguro. Eu não preciso correr. Eu posso respirar. Mais uma vez. Eu estou aqui. Eu estou seguro. Eu não preciso correr. Eu posso respirar. E agora, só observe. Observe seu corpo. Observe seu rosto. Observe sua mandíbula. Observe seus ombros. Quantos músculos estão tensos sem necessidade? Quantas partes do seu corpo estão se preparando para um ataque que não está acontecendo agora? E é isso que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas vive como se estivesse sendo perseguida, como se estivesse atrasada, como se estivesse prestes a perder algo. E isso cria um campo emocional, um clima interno, uma atmosfera invisível. E esse clima vira destino, porque o mundo responde ao seu estado nervoso dominante, e o seu estado nervoso dominante vira o seu lar emocional. A maioria das pessoas não vive na paz. Elas visitam a paz por alguns minutos, quando tudo está bem, quando nada ameaça, quando o mundo permite. Mas elas moram mesmo na preocupação, na urgência, no medo disfarçado de produtividade, no controle disfarçado de responsabilidade. E a realidade diz: ok, se esse é o lar dela, se esse é o campo dela, então vamos entregar mais experiências compatíveis com isso. Agora, respire de novo. Porque hoje você vai fazer algo raro. Você vai sair do lar antigo e vai começar a habitar o estado emocional da sua versão futura, mas não como fantasia, não como esperança, não como pensamento positivo, como residência, como casa, como frequência permanente. E antes de começarmos a revelar isso, você precisa entender uma coisa que muda tudo. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você sustenta. Silêncio. Agora, mais uma respiração, bem profunda. Segure um pouco e solte, lento, muito lento. E enquanto solta, sinta como se estivesse soltando o mundo inteiro. Porque agora você entrou, agora você atravessou, agora você está no espaço onde as mudanças reais acontecem. E daqui você não vai apenas ouvir, você vai lembrar, você vai reconhecer, você vai sentir. E quando esse episódio terminar, algo em você vai estar diferente, não pela informação, mas pelo estado. E o estado é o início da sua nova realidade. Silêncio longo. Agora, vamos começar. Existe uma mentira silenciosa que foi ensinada para quase todo ser humano. Uma mentira tão repetida que virou normal. A mentira é essa: se eu pensar certo, a minha vida muda. E sim, o pensamento tem poder, mas não do jeito que você acha. Porque o pensamento é apenas uma superfície, uma espuma, um reflexo. O que realmente governa a sua vida não é o que você pensa, é o que você sente sem perceber. É o seu estado nervoso dominante, é a sua emoção habitual, é o seu campo emocional, que vibra em você, mesmo quando você está sorrindo por fora. Você pode repetir 1000 afirmações. Você pode dizer: eu sou abundante, eu sou forte, eu sou merecedor, eu sou próspero. Mas se por dentro o seu corpo ainda vive em alerta, em medo, em urgência, em defesa, então a realidade continua recebendo a mesma mensagem. Porque o universo não ouve palavras, ele sente frequência, e frequência não é poesia,
é biologia, é sistema nervoso, é memória emocional, é condicionamento. A sua realidade atual é uma consequência direta do que o seu corpo acredita ser seguro. E aqui, nós entramos em um território profundo, porque você pode dizer que quer uma vida nova, mas o seu corpo pode estar viciado na vida antiga. E isso é mais comum do que parece. O ser humano não busca felicidade, ele busca familiaridade, mesmo que a familiaridade seja dor, mesmo que a familiaridade seja escassez, mesmo que a familiaridade seja rejeição, mesmo que a familiaridade seja humilhação, mesmo que a familiaridade seja abandono. O corpo não se orienta pelo que é melhor, ele se orienta pelo que é conhecido. Então você cresce e diz que quer prosperar, mas o seu sistema nervoso só conhece sobreviver. Você cresce e diz que quer amor, mas o seu sistema nervoso só conhece alerta, só conhece tensão, só conhece medo de perder. Você cresce e diz que quer paz, mas o seu sistema nervoso só conhece urgência. E aí, você começa a viver algo estranho. Você tenta mudar, mas algo sempre puxa você de volta. Você tenta crescer, mas algo sempre cria um problema. Você tenta avançar, mas a mente inventa um medo. Você tenta manifestar, mas o corpo entra em dúvida. E isso acontece porque existe um lar emocional dentro de você. Um lar que foi construído por anos, às vezes por décadas, às vezes pela infância inteira. E esse lar emocional é como um endereço, um código de endereço postal energético. A vida olha para você e entrega experiências compatíveis com esse endereço. Você não recebe o que você quer, você recebe o que você está transmitindo. E o que você transmite não é o que você fala, é o que você sustenta, é o que você habita. Agora, preste atenção nisso, porque isso aqui é uma chave. A emoção não é apenas uma reação. A emoção é um sinal, ela é um pedido, ela é um comando. Ela é uma ordem invisível enviada para a realidade. Quando você vive em preocupação, você está dizendo para a vida: eu não confio. Quando você vive em urgência, você está dizendo: não há tempo suficiente. Quando você vive em ansiedade, você está dizendo: o futuro é perigoso. Quando você vive em raiva, você está dizendo: o mundo me deve. Quando você vive em culpa, você está dizendo: eu não mereço. E a realidade não discute com você. Ela não te corrige, ela apenas responde. Ela diz: entendido. Vamos te dar mais motivos para sustentar isso. E esse é o mecanismo mais assustador e mais libertador de todos, porque ele revela uma verdade. Você não está sendo punido, você está sendo refletido. Silêncio. Você não está sendo azarado, você está sendo repetido. Você não está preso, porque o mundo é cruel. Você está preso porque seu corpo se acostumou a vibrar de um jeito, e a vida é como um espelho vivo, um espelho inteligente, um espelho energético. Ela responde ao seu estado, como um campo magnético responde a outro campo. E aqui entra algo ainda mais profundo. O corpo não distingue imaginação de realidade. Se você imagina perda, o corpo reage como se fosse real. Se você imagina rejeição, o corpo sente como se fosse real. Se você imagina fracasso, o corpo entra em alerta como se fosse real. E então, sem perceber, você passa o dia inteiro criando o mesmo estado emocional. E esse estado vira sua atmosfera, seu cheiro energético, sua assinatura. E isso atrai pessoas compatíveis, circunstâncias compatíveis, oportunidades compatíveis, limitações compatíveis. Porque você entra numa sala e mesmo que você diga oi, sorrindo, o seu campo fala primeiro. E o campo diz: essa pessoa está com medo, essa pessoa está desesperada, essa pessoa está esperando o pior, essa pessoa está tentando controlar tudo. E a vida responde com o mesmo idioma. Agora, isso é muito importante. A emoção é o combustível, mas a emoção repetida vira identidade. E quando vira identidade, ela vira destino. Porque você começa a dizer: eu sou assim,
eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu não consigo mudar. Mas isso é falso. Você não é assim. Você aprendeu a ser assim. Você foi condicionado. Você foi treinado. Você foi programado. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que elas vivem dentro de um vício emocional. Sim, vício emocional. Porque emoção libera química, e química vicia. A preocupação libera adrenalina, a urgência libera cortisol, o drama libera dopamina, o caos libera estímulo, a tristeza libera uma sensação estranha de controle. E com o tempo, o corpo se acostuma. Ele passa a precisar daquela química para sentir que está vivo. Então a pessoa diz: eu quero paz. Mas quando a paz chega, ela não aguenta. Ela se sente vazia. Ela se sente sem identidade. Ela se sente desconfortável. Ela sente que algo está errado. E aí ela faz algo inconsciente. Ela cria um problema. Ela cria uma discussão. Ela cria um atraso. Ela cria um medo. Ela cria uma crise. Porque o corpo dela não sabe morar na tranquilidade. O corpo dela não reconhece o silêncio como casa. Então ela volta para o velho lar emocional, o lar da tensão, o lar da pressa, o lar do eu preciso resolver, o lar do algo vai dar errado. E a vida obedece. A vida diz: ok, então aqui está mais um motivo para você viver nisso. E você chama isso de destino. Você chama isso de azar. Você chama isso de a vida é difícil. Mas não, não é isso. É um padrão, é um ciclo, é uma assinatura emocional repetida. E agora, você precisa entender uma coisa que quase ninguém entende. A emoção é uma previsão. Sim, o que você sente hoje é o que você está plantando no seu amanhã, porque você está ensinando ao universo qual realidade combinar com você. Você está ensinando ao mundo qual versão de você deve ser confirmada. E aqui vem o ponto central do episódio. O mundo não reage aos seus pensamentos. Ele responde ao seu estado nervoso dominante. Pense nisso. Você pode querer prosperar, mas se seu corpo vive em medo, você transmite escassez. Você pode querer amor, mas se seu corpo vive em defesa, você transmite distância. Você pode querer liberdade, mas se seu corpo vive em urgência, você transmite prisão. Você pode querer abundância, mas se seu corpo vive em tensão, você transmite falta. E, então, mesmo que a vida tente te dar algo bom, você não consegue segurar, porque o corpo entra em sabotagem, o corpo entra em dúvida, o corpo entra em autodefesa, o corpo entra em fuga, o corpo entra em adiamento. E isso não é espiritualidade abstrata. Isso é neurociência. Isso é trauma. Isso é condicionamento. Isso é memória emocional. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Existe um momento específico em que a realidade se decide. E esse momento não é quando você faz um plano, não é quando você escreve metas, não é quando você visualiza. É quando você sente. Porque o sentimento é a linguagem do subconsciente, e o subconsciente é quem governa 95% da sua vida. O subconsciente governa seus hábitos, suas escolhas, suas reações, suas palavras, seu magnetismo, sua coragem, sua procrastinação, sua energia sexual, sua energia vital, sua capacidade de sustentar o novo. E o subconsciente não aprende por lógica, ele aprende por repetição emocional. Então, se você repete por anos o mesmo estado, o subconsciente diz: isso é quem eu sou. E aí, mesmo que você queira mudar, ele puxa você de volta, porque ele não quer evolução, ele quer segurança, ele quer sobrevivência, ele quer familiaridade. E agora, escute isso com muita calma, porque isso aqui é uma sentença. Seu sistema nervoso é o verdadeiro Deus da sua vida.
Silêncio. Porque ele decide o que você enxerga. Ele decide o que você acredita. Ele decide o que você permite. Ele decide o que você rejeita. Ele decide o que você chama de possível. E por isso, o seu futuro não muda quando você entende. Ele muda quando você regula. Quando você regula o corpo, você muda a frequência. Quando você muda a frequência, você muda o campo. Quando você muda o campo, você muda o tipo de realidade que te encontra. E aqui, a pergunta que vai guiar este episódio inteiro é: qual é o estado emocional que você está praticando todos os dias? Porque você pode estar praticando medo, sem perceber. Você pode estar praticando urgência, sem perceber. Você pode estar praticando insuficiência, sem perceber. Você pode estar praticando carência, sem perceber. E o universo é um amplificador. Ele só aumenta. Ele não julga. Ele não seleciona. Ele apenas expande. Então, se você pratica atenção, você recebe mais tensão. Se você pratica preocupação, você recebe mais preocupação. Se você pratica desespero, você recebe mais desespero. E agora, a grande virada, que separa os que mudam dos que apenas sonham. Você precisa parar de desejar e começar a habitar. Habitar o estado, habitar o sentimento, habitar a versão futura, habitar a realidade antes dela chegar. Porque quando você habita, o campo muda. E quando o campo muda, a vida precisa se reorganizar. Ela precisa, porque o mundo é reflexo. O mundo é resposta. O mundo é espelho. E agora, depois dessa revelação, vamos entrar no espelho da alma, onde você vai ver isso acontecendo, com metáforas, histórias e exemplos humanos que vão encaixar essa verdade dentro de você, para sempre. Silêncio longo. Existe uma cena que acontece todos os dias na vida de milhões de pessoas e elas nem percebem. A pessoa acorda, pega o celular, vê mensagens, vê pendências, vê notícias, vê contas, vê comparações, vê urgências. E antes mesmo de levantar da cama, o corpo dela já entrou em modo sobrevivência. Ela nem respirou direito, mas o sistema nervoso já decidiu. O mundo é perigoso, o tempo está acabando, eu estou atrasado, eu preciso correr. E ela começa o dia já em guerra. Agora, pensa nisso. Essa pessoa passa o dia inteiro com esse campo ao redor dela, como se fosse uma nuvem invisível. E então, ela diz: por que nada dá certo para mim? Por que eu não prospero? Por que eu só atraio o problema? Por que as pessoas não me valorizam? Mas a pergunta real seria: como a vida poderia entregar paz para alguém que vive treinando tensão? Como a vida poderia entregar abundância para alguém que vive emitindo escassez? Como a vida poderia entregar amor para alguém que vive emitindo defesa? E agora, eu vou te dar uma metáfora que talvez você nunca esqueça. Imagine que a sua emoção é como um perfume. Você entra em um lugar e antes de falar qualquer coisa, as pessoas já sentem. Se você entra com um perfume de desespero, você atrai situações compatíveis. Se você entra com perfume de urgência, você atrai pressa. Se você entra com perfume de carência, você atrai relações confusas. Se você entra com perfume de medo, você atrai controle, porque as pessoas e a realidade se aproximam ou se afastam com base nesse cheiro energético. Agora, vamos mais fundo. Existe um tipo de pessoa que vive dizendo: eu quero muito mudar, mas quando a oportunidade aparece, ela recua. Ela diz: não é o momento, eu preciso pensar melhor, eu vou esperar um pouco, talvez mais para frente. E por fora, parece prudência, mas por dentro é pânico, porque o corpo dela não está preparado para receber. Ela pediu uma nova vida, mas o corpo dela ainda mora no passado. E isso acontece porque o ser humano não teme o fracasso, ele teme o sucesso.
Porque o sucesso muda a identidade. O sucesso muda o lugar no mundo. O sucesso muda a forma como as pessoas olham. O sucesso muda a responsabilidade. O sucesso muda a energia. E isso ameaça o lar emocional. Agora, escute isso, como se fosse uma confissão secreta do universo. Muita gente não está presa porque não consegue. Está presa porque não sabe quem seria sem o sofrimento. Silêncio. O sofrimento vira identidade. Vira história. Vira desculpa. Vira personagem. A pessoa começa a viver como se dissesse: eu sou aquela que luta. Eu sou aquele que sempre passa dificuldade. Eu sou aquele que sempre tem um problema. Eu sou aquela que nunca é escolhida. E isso vira um roteiro. Agora, vou te contar uma história simbólica. Imagine um homem que viveu a vida inteira dentro de uma casa pequena, uma casa escura, uma casa apertada, uma casa onde ele mal consegue respirar. Mas aquela casa é conhecida, aquela casa é familiar, aquela casa é segura. Um dia, alguém abre uma porta e mostra para ele um campo enorme, um lugar aberto, um lugar de luz, um lugar de possibilidades. E ele olha e sente algo estranho. Não alegria, não entusiasmo. Ele sente medo, porque o corpo dele não reconhece espaço. Ele reconhece paredes. Ele reconhece limite. Ele reconhece confinamento. E aí ele diz: não, não, eu prefiro aqui. E a pessoa que abriu a porta pergunta: mas por quê? Você está livre? E ele responde: livre demais, me dá ansiedade. Essa história é a história de quase todo ser humano. O ser humano diz que quer liberdade, mas o corpo dele entra em pânico quando a liberdade chega, porque liberdade significa desconhecido. E desconhecido é ameaça para o sistema nervoso. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você pediu uma mudança e quando ela começou a se aproximar, você se sabotou? Quantas vezes você sentiu que estava prestes a vencer e de repente ficou cansado? De repente ficou confuso? De repente ficou irritado? De repente ficou desmotivado? Isso não é falta de capacidade. Isso é o corpo dizendo: volta para o lar, volta para o conhecido, volta para o antigo. Agora, vamos para outro exemplo. Você já conheceu alguém que vive em paz e, de repente, quando está tudo bem, ela arruma um conflito? Ela provoca uma discussão. Ela reclama de algo pequeno. Ela cria um problema onde não existia. Ela encontra defeito onde havia amor. E você olha de fora e pensa: mas por que essa pessoa faz isso? Porque o corpo dela não sabe morar na paz. A paz é silenciosa demais. A paz não tem adrenalina. A paz não tem drama. A paz não tem cortisol. A paz não tem intensidade. E ela confunde paz com vazio. Então ela cria turbulência para sentir que está viva. Agora, isso é profundo, porque o ser humano vicia em emoção e o corpo vira dependente. O problema é que o corpo não distingue se a emoção é boa ou ruim. Ele só sabe que ela é familiar. Então, se você cresceu em um ambiente onde havia tensão, o seu corpo vai buscar tensão, mesmo que você não queira, mesmo que você diga que não quer. Se você cresceu em um ambiente onde havia rejeição, o seu corpo vai buscar rejeição. Se você cresceu em um ambiente onde havia instabilidade, o seu corpo vai buscar instabilidade, porque isso é o lar emocional. Agora, vou te dar uma imagem poderosa. Imagine que o seu estado emocional é como uma estação de rádio. Você acorda e, sem perceber, você sintoniza Medo FM, Urgência FM, Problema FM, Escassez FM, Carência FM. E o que acontece? A vida começa a tocar músicas compatíveis. Pessoas compatíveis, eventos compatíveis, mensagens compatíveis, situações compatíveis.
A realidade começa a tocar, a trilha sonora da estação. E você chama isso de destino. Mas não. Você está só ouvindo a frequência que você escolheu. E o mais assustador é que a maioria das pessoas nem escolheu conscientemente. Ela foi programada. Ela foi condicionada. Ela foi treinada. Agora, vamos para uma história mais humana. Imagine uma mulher que quer ser valorizada. Ela quer ser reconhecida. Ela quer prosperar. Ela quer crescer. Mas no fundo, ela carrega um sentimento invisível. Eu não sou suficiente. Ela não diz isso. Ela nem pensa isso. Mas ela sente. Então ela entra em um ambiente e tenta ser perfeita. Tenta agradar. Tenta se adaptar. Tenta evitar conflito. Tenta provar valor. E as pessoas começam a tratá-la exatamente como ela teme, como se ela tivesse que provar, como se ela fosse substituível, como se ela fosse menor. E ela pensa, tá vendo? Eu sabia. Mas o que aconteceu de verdade? Ela entrou no ambiente emitindo a assinatura do não sou suficiente, e o mundo respondeu. E agora, o ciclo se fecha. Ela sente mais ainda que não é suficiente. Ela se torna mais tensa, mais controladora, mais ansiosa, mais carente. E a realidade responde mais. Isso é o campo emocional atraindo a realidade. Agora, um último exemplo, que é brutal, mas verdadeiro. Você já viu alguém que diz, eu quero dinheiro, mas vive em um estado de culpa? Ela acredita que dinheiro corrompe. Ela acredita que quem tem dinheiro é egoísta. Ela acredita que prosperar é perigoso. Ela acredita que ser rico vai afastar pessoas. Então ela pede prosperidade, mas o corpo dela entra em resistência, porque prosperar significa perder o pertencimento. Prosperar significa sair do grupo. Prosperar significa virar alvo. Prosperar significa ser julgado. E aí, o subconsciente faz o quê? Ele protege, ele sabota, ele atrasa, ele desvia, ele destrói. Não porque você não merece, mas porque o corpo quer manter o lar emocional. Silêncio longo. E agora, chegamos no ponto mais importante da parte 3. A vida não te dá o que você deseja. Ela te dá o que você está preparado para sustentar. E preparação não é mental, é emocional, é nervosa, é energética. E isso significa que, para mudar sua realidade, você precisa mudar o lugar onde você mora por dentro. Você precisa mudar o lar emocional. Você precisa mudar a estação de rádio. Você precisa mudar o perfume. Você precisa mudar o campo, porque o mundo não responde ao seu pedido. Ele responde à sua presença. E agora, depois de entender isso, vem a parte mais poderosa do episódio. A parte que não é explicação, é travessia. A parte que faz você atravessar para uma versão futura de si. A parte onde o corpo aprende a morar em outro estado. E isso não se faz com teoria. Isso se faz com ritual. Silêncio. Agora, vamos entrar. Feche os olhos. E dessa vez, não feche os olhos como quem vai dormir. Feche os olhos como quem vai atravessar, como quem vai entrar em uma realidade paralela que já existe. Respire bem devagar. E enquanto você respira, sinta o ar entrando, como se fosse uma energia nova ocupando seu corpo. Inspire, segure, solte, bem lento. Agora, traga sua atenção para o seu coração, não o coração físico, mas o centro do seu peito. Esse lugar onde você sente, onde você pressente, onde você carrega as memórias invisíveis. E agora, eu quero que você perceba algo. Você não está tentando criar uma nova vida. Você está apenas saindo do estado antigo, porque o estado antigo é como um casaco pesado. Você veste sem perceber. Você acorda e veste. Você conversa e veste. Você trabalha e veste. Você respira e veste. O casaco da urgência, o casaco do medo, o casaco da preocupação, o casaco da tensão.
E agora, devagar, como um ritual, eu quero que você tire esse casaco. Imagine isso, visualize, você colocando as mãos na gola desse casaco invisível, tirando, lento, e quando você tira, você percebe o quanto ele pesava. Pausa longa. Agora, você está sem ele, e o seu corpo vai estranhar, porque o corpo é viciado em peso. Ele acha que peso é proteção. Ele acha que tensão é inteligência. Ele acha que preocupação é responsabilidade. Mas não é. Preocupação é uma oração invertida. Ela é você repetindo: vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E a realidade responde: então hoje você vai fazer o oposto. Hoje você vai orar do jeito certo, não com palavras, mas com estado. Respire novamente. E agora eu quero que você imagine um lugar que não existe no mundo físico, mas existe no campo, existe na mente, existe na energia, existe no futuro. Um lugar onde a sua versão futura já vive. Essa versão futura não é perfeita. Ela não é um personagem. Ela não é um ser inalcançável. Ela é você, sem o peso. Ela é você, sem a urgência. Ela é você, sem o medo que você aprendeu. E agora, eu quero que você se aproxime desse lugar, como se estivesse caminhando por um corredor longo. Cada passo é um ano de programação antiga indo embora. Cada passo é uma memória emocional se dissolvendo. Cada passo é o seu corpo aprendendo a confiar. Caminhe, mentalmente, por esse corredor. Pausa longa. E enquanto você caminha, você percebe algo. O corredor tem uma porta. Uma porta enorme. Uma porta de travessia. Uma porta simbólica. E nessa porta está escrito: aqui começa a minha nova identidade. Agora, antes de abrir essa porta, você precisa fazer algo. Você precisa soltar o seu antigo lar emocional. Por que você não atravessa carregando a casa antiga nas costas? Então agora, eu quero que você pense no estado emocional que mais te domina. Pode ser ansiedade, pode ser pressa, pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser sensação de falta, pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser cansaço. Escolha um, o mais presente, o mais repetido, o mais familiar. Agora, visualize esse estado como uma energia escura ao redor do seu corpo, não como algo maligno, mas como um hábito, como uma névoa. E agora, com calma, você vai respirar e dissolver. Inspire, como se puxasse luz. Segure e solte, como se essa névoa saísse pela boca e evaporasse no ar. Faça isso mais uma vez. Inspire, segure, solte. E mais uma. Inspire, segure, solte, pausa longa. Agora, sinta um espaço vazio dentro de você. E o vazio assusta muita gente. Mas o vazio é o portal. O vazio é onde o novo entra. Agora você está pronto. Coloque a mão mentalmente na maçaneta da porta. E antes de abrir, repita dentro de você: eu não sou meu passado. Eu não sou minhas emoções antigas. Eu não sou meu medo. Eu sou o campo que eu escolho habitar. Mais uma vez, eu não sou meu passado. Eu não sou minhas emoções antigas. Eu não sou meu medo. Eu sou o campo que eu escolho habitar. Agora, abra a porta e atravesse. Silêncio longo. Ao atravessar, você sente uma mudança no ar, uma mudança no tempo, uma mudança no seu corpo, porque do outro lado, o mundo é diferente, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou de frequência. Agora, você está no lugar onde sua versão futura vive, e eu quero que você veja essa versão. Veja você mesmo, veja seu rosto, veja seus olhos, veja sua postura, veja o jeito que você respira, veja o jeito que você anda. Veja a energia que essa pessoa carrega e perceba, essa versão futura não está desesperada. Ela não está correndo.
Ela não está tentando provar nada. Ela não está tentando convencer ninguém. Ela não está tentando sobreviver. Ela está habitando. Ela está no estado certo. E agora, eu quero que você observe qual é o campo emocional dessa versão. É paz? É segurança? É leveza? É confiança? É presença? É dignidade? É abundância? É silêncio interno? Sinta isso. Agora, o ritual começa de verdade. Você vai entrar no corpo dessa versão. Sim, você vai entrar nela, como se fosse uma roupa, como se fosse um avatar, como se fosse uma nova identidade. Aproxime-se dessa versão futura, bem perto. E agora, faça isso lentamente, como se você estivesse se fundindo com ela. Como se você estivesse atravessando a pele dela e entrando. E agora, você está dentro. Pausa longa. Respire como essa versão respira. O ar entra diferente. O ar não entra como ameaça. O ar entra como vida. E agora, perceba o pensamento dessa versão. Essa versão futura pensa diferente. Não porque ela se forçou, mas porque ela mora em outro estado. Ela não pensa, e se der errado? Ela pensa, eu estou no caminho. Ela não pensa, vai faltar. Ela pensa, eu sempre encontro recursos. Ela não pensa, e se eu perder? Ela pensa, eu sou capaz de reconstruir. Ela não pensa, eu não sou suficiente. Ela pensa, eu sou inteiro. E agora, o mais importante, sinta o corpo dessa versão. Sinta o peito dessa versão. Sinta os ombros. Sinta o rosto. Sinta o estômago. Sinta as mãos. Esse corpo não está contraído. Esse corpo não está em defesa. Esse corpo não está fugindo. Esse corpo está seguro. E agora, você vai fazer algo sagrado. Você vai declarar para o universo o seu novo lar emocional. Não com força, mas com certeza. Repita mentalmente, lentamente. Eu escolho habitar a paz. Eu escolho habitar a confiança. Eu escolho habitar a segurança. Eu escolho habitar a abundância. Eu escolho habitar o tempo certo. Eu escolho habitar a calma. Mais uma vez. Eu escolho habitar a paz. Eu escolho habitar a confiança. Eu escolho habitar a segurança. Eu escolho habitar a insegurança. Eu escolho habitar a abundância. Eu escolho habitar o tempo certo. Eu escolho habitar a calma. E agora, faça silêncio. Silêncio longo. Sinta, porque agora você está enviando um sinal. Um sinal mais forte que pensamento. Um sinal mais forte que desejo. Um sinal mais forte que palavras. Você está enviando um campo, e esse campo é como uma assinatura. E a realidade vai começar a se reorganizar, porque a vida não tem escolha. Ela não consegue mentir para o campo. Ela só consegue refletir. Agora, eu quero que você imagine o seu dia ideal, não como sonho distante, mas como algo normal. Você acorda e não sente medo. Você acorda e sente estabilidade. Você acorda e sente clareza. Você acorda e sente direção. Você acorda e sente que a vida está a seu favor. Agora, veja você andando pela casa, andando pela rua, falando com pessoas, trabalhando, criando, decidindo. E em cada cena, mantenha o estado, porque esse é o treino. Não é sobre visualizar coisas, é sobre visualizar mantendo a frequência. Agora, veja dinheiro chegando. Mas não como milagre, como fluxo, como normalidade, como consequência. Veja oportunidades surgindo, veja portas abrindo, veja conversas mudando, veja pessoas te respeitando, veja você dizendo não sem culpa, veja você dizendo sim sem medo. E o mais importante, veja você sustentando, porque o novo não precisa apenas chegar, ele precisa ser sustentado. Agora, repita novamente, como se estivesse gravando no seu corpo. Eu sustento o novo.
Eu sustento a paz. Eu sustento o bem. Eu sustento a minha nova identidade. Mais uma vez. Eu sustento o novo. Eu sustento a paz. Eu sustento o bem. Eu sustento a minha nova identidade. Silêncio longo. Agora, respire mais profundamente. E enquanto respira, sinta essa frase entrando como um selo. O mundo não reage ao que eu quero. Ele reage ao que eu habito. Repita dentro de você. O mundo não reage ao que eu quero. Ele reage ao que eu habito. Mais uma vez. O mundo não reage ao que eu quero. Ele reage ao que eu habito. Agora, deixe o corpo gravar isso. Não pense. Só sinta. Silêncio longo. E agora, lentamente, você vai voltar. Mas você não vai voltar para o estado antigo. Você vai voltar com essa frequência dentro. Você vai voltar com essa nova casa emocional. Porque você não está fingindo. Você está treinando. E o corpo aprende por repetição. Então agora, traga sua consciência de volta para o seu ambiente. Sinta o peso do seu corpo. Sinta seus pés. Sinta suas mãos. Sinta o ar na pele. E sem abrir os olhos ainda, repita: eu atravessei. Eu já comecei. Eu já estou mudando. Eu sou o novo campo. Mais uma vez. Eu atravessei. Eu já comecei. Eu já estou mudando. Eu sou o novo campo. Agora, respire uma última vez, bem profunda, e solte. Silêncio longo de fechamento. Quando estiver pronto, abra os olhos. Devagar, como quem volta para um mundo que ainda não percebeu que você mudou. Porque agora você não está mais tentando manifestar, você está habitando, e quem habita, atrai. Agora, não importa o que você vai fazer depois deste áudio. Não importa se você vai trabalhar, se vai dormir, se vai sair, se vai resolver coisas. O que importa é o que você carrega dentro, porque a vida vai te testar. Ela sempre testa. Ela vai tentar puxar você de volta para o estado antigo. Ela vai colocar pequenos gatilhos, pequenas pressas, pequenas dúvidas, pequenos atrasos, pequenas frustrações. E isso não é castigo, isso é treino. É como se o universo dissesse: você realmente mudou ou foi só um momento? E aqui, você precisa lembrar da chave que abre tudo. Você não está tentando controlar a vida. Você está treinando o seu campo. Você não está tentando convencer o mundo. Você está mudando o seu endereço emocional. Porque o mundo não reage às suas palavras. Ele reage ao seu estado nervoso dominante. Então, a partir de hoje, toda vez que você perceber ansiedade, toda vez que você perceber urgência, toda vez que você perceber preocupação, toda vez que você perceber aquele velho aperto no peito, você não vai brigar com isso. Você não vai lutar contra isso. Você não vai entrar em guerra consigo mesmo. Você vai fazer algo mais poderoso. Você vai lembrar. Você vai lembrar que isso não é você. Isso é um hábito antigo. Isso é uma casa velha. Isso é uma identidade ultrapassada. E você vai respirar e vai escolher de novo. Porque agora você sabe, o destino não é uma estrada. O destino é um estado. Silêncio. E o estado é uma escolha repetida. E essa escolha é feita no corpo, não na mente. É feita no peito. É feita no estômago. É feita na respiração. É feita na postura. É feita no silêncio. Então, deixe essa semana ser diferente. Não porque o mundo vai mudar, mas porque você vai mudar o modo de existir dentro dele. Você vai caminhar com uma energia mais firme. Você vai falar com menos necessidade de provar. Você vai olhar para os problemas sem entrar neles. Você vai responder sem entregar sua paz como pagamento. Você vai viver sem pedir permissão para ser inteiro. Porque o que você fez hoje não foi apenas ouvir um episódio. Você treinou um novo lar emocional. E agora, a vida vai começar a responder. Talvez de forma sutil no início. Uma coincidência, uma conversa, uma oportunidade, uma resposta inesperada.
uma sensação diferente, um alívio interno. Mas você vai perceber, porque quando o campo muda, a realidade começa a se reorganizar, mesmo que devagar, mesmo que silenciosamente, mesmo que sem aviso. E agora eu quero que você guarde uma frase simples, mas perigosa, porque ela muda tudo. Repita dentro de você: eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu habito. Mais uma vez, eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu habito. E agora, a frase final, o selo, a assinatura, a chave que você leva para os próximos dias. Respire bem fundo e diga internamente, como uma ordem para o universo, como um decreto para o seu corpo, como uma promessa para a sua alma: eu não volto para o lar antigo, eu não moro mais na urgência, eu não moro mais no medo, eu moro na frequência da minha versão futura, e a realidade vai ter que se ajustar. Silêncio longo. Porque agora você não está mais pedindo, você está sustentando. E quem sustenta, cria. Quem sustenta, atrai. Quem sustenta, vira. Respire mais uma vez e sinta o corpo absorvendo isso. E então, com calma, volte para o seu dia. Mas volte diferente. Volte como alguém que entendeu que o mundo é um espelho. E agora, você escolheu o reflexo. Se esse episódio fez sentido para você, não deixe isso virar só um momento bonito. Transforme isso em treino. Porque o estado que você pratica vira o mundo que você vive. Então agora, eu quero que você faça uma coisa simples. Deixe um comentário com a frase: eu escolho habitar minha versão futura. Isso não é só comentário, é um compromisso público com sua nova identidade. E se você quer continuar essa travessia, se inscreva no canal, porque essa série não é conteúdo, é reprogramação. E no próximo episódio, você vai entender por que a mente resiste exatamente no momento em que a vida começa a mudar. Até lá, respire e sustente, porque o universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você mantém.